Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender como utilizar a ferramenta Infracost. Ela é uma ferramenta utilizada para prever os custos da nossa infraestrutura antes mesmo da gente realizar o provisionamento utilizando o Terraform. Então se você quer ver como essa ferramenta funciona, vem comigo! Eu sou o Bruno e você está no canal BRL Tech, seja muito bem-vindo. Então hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta diferente, é o Infracost. O Infracost é uma ferramenta que a gente utiliza para realizar a predição dos nossos custos de infraestrutura com base nos nossos arquivos Terraform. Então isso facilita muito com que a gente estime o custo da nossa infraestrutura, porque a gente não precisa ficar calculando manualmente o que cada componente vai custar para nós dentro da nossa infraestrutura, como que a gente vai realizar o escalonamento desses serviços, como que a gente vai fazer o resize dos componentes e coisas do tipo. O Infracost também é uma ferramenta open source e todo o código dele está lá no GitHub, então é bacana que a gente consegue desenvolver novas funcionalidades se necessário. Você faz um fork do projeto, se você tiver algum bug, alguma coisa, fica à vontade para abrir uma issue lá também no projeto. E a gente consegue ver que ele é utilizado por várias empresas aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui no site para explorar algumas das funcionalidades dele. Aqui embaixo a gente consegue ver como que ele funciona nos pull requests. Então é bacana que a gente consegue analisar qual que vai ser o custo de cada linha de código que a gente alterou no nosso arquivo de infraestrutura, no caso aqui do Terraform, né? Então, por exemplo, se a gente tem um disco EBS, a gente altera o tamanho e o IOPS dele, a gente consegue saber qual que vai ser o custo da alteração de tamanho e qual que vai ser o custo da alteração do IOPS. E o Infracost traz isso de maneira muito fácil para a gente. E a gente também, além disso, como conseguimos integrar ele no nosso fluxo do CI/CD, a gente consegue, a partir de um output de custo, iniciar toda uma discussão para saber se aquela infraestrutura mesmo é necessária daquele tamanho, ou se aquela infraestrutura faz sentido para o momento que a gente está passando atualmente ou não. Então a gente consegue ter uma facilidade em saber se a gente precisa mesmo daquela infraestrutura tendo aquele custo ou não. Então, vindo aqui para a documentação, a gente vai realizar a instalação do Infracost de maneira local e vamos realizar alguns testes de maneira básica para entender como que o Infracost funciona. Aqui na página de Getting Started, tem em primeiro passo a gente realizar a instalação do Infracost. Fica à vontade para escolher qual que é a melhor maneira de instalar aí no seu sistema operacional o Infracost. Eu, como estou no macOS aqui, já realizei a instalação utilizando o Brill e já vamos puxar o terminal aqui para que a gente consiga ver ele em ação. Então eu já abri o terminal aqui e vou rodar um Infracost ---- version para a gente ver qual versão que está instalada. Então eu estou na versão 0.9.4, provavelmente você vai estar numa versão parecida aí quando você instalar, ou em alguma versão mais nova também. Após isso, a gente precisa realizar o Infracost Register. Eu já realizei essa etapa do Register porque ele vai mostrar uma API key do Infracost, então ela é um dado sensível. Então não vou mostrar para vocês como realizar o Register, mas ele pede o seu nome e o seu e-mail, é muito simples. E através dessa API key aqui também a gente vai realizar a integração com o CI/CD se necessário, e é assim que ele vai realizar o registro no Infracost. E aqui para baixo a gente vai ver como realizar a execução do Infracost. Aqui no site, no Getting Started, a gente pode realizar o clone de um exemplo de Terraform e realizar a utilização do Infracost. Mas como a gente em alguns outros vídeos aqui no canal realizou o provisionamento do Atlantis na AWS utilizando o Terraform, eu vou realizar a execução do Infracost naquele repositório do Atlantis. Então eu vou copiar aqui o Infracost Breakdown Path para realizar a execução da estimativa dos custos com base nos arquivos Terraform de maneira local. Eu vou realizar isso no meu repositório do Deploy Atlantis, como eu comentei com vocês, mas fica à vontade para realizar em qualquer um dos seus repositórios Terraform que você tiver aí. Ou se você não tiver um, realiza o git clone aqui do exemplo Terraform que eles têm e você vai conseguir realizar a execução do Infracost também. Então agora o Infracost vai realizar o plan do nosso Terraform para analisar quais os recursos que a gente tem na nossa infraestrutura e quais eles vai precisar provisionar. Após isso, ele vai jogar um output aqui para a gente
diretamente dos custos. Então vamos aguardar ele realizar a execução e a gente já volta para analisar o que o InfraCost devolveu para nós. Bem, então o InfraCost realizou a execução aqui na minha máquina de maneira local e a gente consegue analisar que ele devolveu o resultado em uma tabela e podemos ver que ele dá de maneira analítica cada componente da nossa infraestrutura um custo estimado. Então a gente consegue ver aqui um CloudWatch Log Group, um ECS Service, records no Route 53, certificado no ACM que custou 75 centavos, validação de recorde no Route 53, outra validação de recorde no Route 53, um Application Load Balancer, ele está estimando que vai custar 16,42 dólares, isso por mês, tá bom? E um NAT Gateway também que pode chegar a custar 32,85 dólares. Todos esses dados são estimativas, então eles podem variar para mais ou para menos. Lembrando que algumas coisas são utilizadas com base em cargas horárias de demanda. Então, por exemplo, o NAT Gateway vai variar muito do tráfego que a gente tenha e muito das horas que esse NAT Gateway esteja ligado. Então, ele pega todos essas estimativas no final e soma pra gente, dá um total aqui. Essa infraestrutura, por exemplo, do Atlantis, dá um total de 50,03 dólares por mês para estar rodando na AWS. E a gente consegue analisar isso de maneira bem simples, porque eu não precisei saber o que tem lá dentro do meu módulo do Atlantis, eu não preciso saber todos os componentes e como que eu vou dimensioná-los. O InfraCost analisa tudo que está lá dentro através do Terraform e ele dá para mim esse cálculo, então fica muito simples eu saber quanto que vai custar essa stack completa deployada lá na AWS. E avançando aqui, a gente consegue ver também que a gente pode realizar a adição do InfraCost no nosso CI/CD. Mais para frente a gente vai realizar a adição do InfraCost no Atlantis. Eu vou gravar um próximo vídeo aqui no canal. E a gente também consegue realizar alguns outros tipos de formatação do nosso arquivo de saída. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e passar um format para o InfraCost e passar HTML, e agora eu vou indicar que eu quero salvar ele num index.html, ele vai me dar o resultado em formato de HTML e a gente vai poder analisar de uma maneira diferente. Então o InfraCost também tem essa flexibilização. Além do HTML que ele está rodando aqui, vamos ver aqui quais as opções. No formato a gente tem como pegar opção de JSON, Table, que é o que a gente estava vendo agora, e o HTML. Eu peguei justamente o HTML para ficar de maneira mais visual para a gente acompanhar aqui no vídeo, mas a gente pode pegar o JSON e trabalhar ele como uma API ou salvar ele em um banco de dados e colocar ele dentro do nosso CI/CD para mostrar de alguma maneira, colocar uma aplicação, trabalhar em cima desse JSON. Fica ao seu critério saber como que você vai flexibilizar essa utilização. Então ele criou o arquivo aqui indext.htm, ele até criou com o nome errado, mas vamos abrir aqui ele agora no nosso browser para ver como é que ele vai ficar. Eu vou renomear o arquivo aqui para .html mesmo, porque senão a gente não vai conseguir abrir. Então vai ficar index.html e vou abrir ele aqui no nosso navegador. E a gente já vai ver de maneira diferente a visualização do nosso custo. Então a gente consegue já ver de uma maneira muito mais harmônica e muito mais simples. Então a gente também consegue colocar no CI/CD para que ele dê o resultado em HTML e a gente consiga ver isso hospedado em algum lugar. Então a gente consegue ver aqui cada um dos componentes dentro da nossa infraestrutura de maneira única e a gente consegue saber qual que é o custo de cada um desses nossos componentes. Então a gente tem a mesma visão lá do terminal, só que num formato muito mais harmônico aqui, né? Então hoje a gente viu como realizar a utilização do InfraCost de maneira local aqui no nosso terminal e é bem bacana que o InfraCost a gente consegue realizar a estimativa dos custos da nossa infraestrutura utilizando apenas os arquivos Terraform. Mais para frente aqui no canal a gente vai realizar a integração dele com o Atlantis, então a gente vai conseguir ver em cada pull request qual que vai ser o increase ou decrease do nosso custo na infraestrutura. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que você vai me ajudar bastante e se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Valeu e é nóis!